Você tem percebido como você se sente nos acordos, nos projetos, nas coisas às quais você dedica o seu tempo, a sua energia? E isso vale para tudo, para os relacionamentos que você está se dedicando, para os projetos pessoais, para os projetos profissionais, as atividades que você está fazendo, fazem sentido para você? Você sente entusiasmo, alegria, alinhamento, né, com o coração? Seu coração vibra de alegria quando você se dedica a essas coisas? Ou já está começando a pesar? Esse é o Papo Sobre Nós, um quadro novo, com a intenção de falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre expansão de consciência, sobre percepções, né? E eu tenho pensado muito sobre o poder da comunicação, né? Da comunicação assertiva, o poder de você comunicar exatamente aquilo que você está sentindo, como você está se sentindo. Isso dialoga até com a leitura e o conselho das cartas dessa semana, que falou sobre isso, né? O tema central dessa semana de lua cheia saiu a comunicação. Eu tenho pensado muito, assim, essas reflexões que eu tô tendo vêm muito das provocações que estão sendo feitas no grupo das Enluaradas, com esse projeto da Jornada da Imperatriz, as provocações feitas por Mafá, por Rafaela, e nas minhas próprias buscas também. São questionamentos que me tiram de uma zona de conforto e que atrasam a minha chegada naquele ponto B que eu determinei que chegaria. Aqui eu estou falando sobre realizar desejos, realizar sonhos, realizar metas, e a Jornada da Imperatriz é muito sobre isso. Então, falando sobre comunicação. Quando a gente não tem uma comunicação assertiva, quando a gente não exercita o poder de falar o que a gente de fato está sentindo, incluindo os nossos incômodos, a gente fica à mercê da vontade dos outros. A gente se torna refém das escolhas dos outros. A gente participa dos sonhos e contribui para os sonhos dos outros. E o nosso vai ficando para depois. Eu refleti muito sobre isso, sobre todas as minhas decisões nos últimos tempos. E tive que fazer algumas escolhas difíceis, desafiadoras. Precisei ser mal vista, por exemplo, por uma coletividade que eu gosto. Mas eu precisei honrar a mim mesma. Honrar o meu tempo de vida, o valor da minha arte. Tudo isso também entra no jogo da comunicação. Por que eu estou falando disso? Quando a gente entra em qualquer tipo de projeto coletivo, até mesmo os projetos individuais, mas que você tem que lidar com pessoas, os termos têm que ser colocados logo no início. Se com o passar do tempo não houver um alinhamento, não houver uma devolutiva, uma nova negociação, e você ficar esperando que os termos ainda estejam valendo, só que os termos mudaram e não houve bem uma troca, uma comunicação, você tem o seu direito de se posicionar. E o que é se posicionar? É dizer, olha, o acordo foi tal. Eu me propus a fazer até onde eu podia. Agora que o acordo mudou, eu não estou mais disposta, não estou mais disponível para esse trabalho, para esse projeto, para essa parceria. Essa é uma das possibilidades, né, da comunicação assertiva. Se houver mais dificuldades no processo, outras questões, você também pode dizer, pode acrescentar nessa sua decisão. Mas o seu não, a sua comunicação de saída de alguma coisa, nem sempre precisa ser argumentado. Lógico que tudo depende. Se for alguma coisa que tenha sido com contrato assinado, você tem que ver as cláusulas do contrato, né? Mas eu tô falando aqui de coisas extraoficiais, extrajudiciais, coisas que se trata de oralidade, né? Aquele velho boca a boca, assim, né? A palavra de honra, os contratos verbais. Apenas, né? Na conversa. Então é na conversa que a gente tem que se resolver. É importante a gente comunicar os nossos incômodos, é importante a gente comunicar os nossos momentos, é importante a gente comunicar como a gente está se sentindo em cada etapa do processo. Se a gente estiver cansado, a gente tem que falar. Se a gente estiver sobrecarregado, a gente tem que falar. Se a gente estiver se sentindo lesado, a gente tem que falar.
Se a gente estiver se sentindo desvalorizada, a gente tem que falar. E a gente tem que falar como a gente está se sentindo. Não que o outro esteja sendo o algoz, mas a gente perceber nessa fala que nós estamos nesse lugar. E quando a gente bota pra fora isso, a gente se dá conta de que, peraí, de fato, eu me coloquei nesse lugar. Por que eu me coloquei nesse lugar? E como posso sair desse lugar? Então é muito importante a gente comunicar. Quando a gente comunica, se houver uma real possibilidade de manter a parceria, o projeto, enfim, a outra parte vai trazer possíveis resoluções para você. Mas caso você realmente veja que não tem condição de manter, você vai embora, mesmo que a outra pessoa tenha que se adaptar, enfim, né, que os acordos possam ser revistos. Tudo depende de como você se sente. E aí eu volto para uma provocação. Você tem percebido como você se sente nos acordos, nos projetos, nas coisas às quais você dedica o seu tempo, a sua energia? E isso vale para tudo. Para os relacionamentos que você está se dedicando, para os projetos pessoais, para os projetos profissionais, as atividades que você está fazendo, fazem sentido para você? Você sente entusiasmo, alegria, alinhamento, né, com o coração? Seu coração vibra de alegria quando você se dedica a essas coisas? Ou já está começando a pesar? Né? São reflexões importantes para você se alinhar àquilo que você diz que quer. Se você diz que quer realizar, ser realizadora de sonhos, você tem que começar a escutar o seu coração, começar a escutar o seu corpo, começar a perceber o que é que seu corpo está precisando, o que é que seu corpo está pedindo, né? A comunicação assertiva, ela não ataca o outro, ela se posiciona a partir do eu. Eu preciso disso, eu não vejo isso, eu estou... eu, comunicando como eu estou nesse momento dentro dessa dinâmica. Você não vai atacar o outro, você não vai apontar o dedo para o outro. Você pode até dizer, olha, no passado você falou isso, isso e isso, mas agora a situação mudou e eu me posiciono agora dessa outra maneira. Porque isso é honestidade, né? Isso é você ser honesta principalmente com você mesma. Logicamente, quando não se trata de contrato, né? Quando houver contrato, você sabe que você vai ter que ver os termos do contrato. E se você rescindir um contrato, você tem que pagar aí os devidos encargos, né? Provavelmente multa e alguma outra coisa que tenha sido previamente estabelecida. Falando de comunicação assim, né? Extraoficial. É necessário a gente se posicionar, tá? Se você não se posicionar, pode ter certeza que você vai estar contribuindo para o sonho de outra pessoa. Você vai ter dedicado a sua vida, a sua energia para edificar a obra de outra pessoa. Então, uma mulher que está constelando o arquétipo da imperatriz, ela não aceita ser escada para ninguém. Primeiro ponto. Então, vai ser necessário haver rupturas. Vai ser necessário você sair de certos agrupamentos. Vai ser necessário você romper com certos ciclos sociais. Faz parte. E tá tudo bem. Você vai ser mal vista por outras pessoas que não vão reconhecer você. Você vai ser julgada por outras pessoas. E tudo bem. É o direito das outras pessoas perderem o tempo delas, a energia delas, fazendo isso. Cabe a você direcionar para onde vai a sua energia. Você vai ficar se preocupando com o que os outros pensam de você? Vai ficar gastando sua energia preocupada com a opinião dos outros? Até quando? Até quando você vai ficar operando no arquétipo da donzela que precisa de reconhecimento e validação? Você ainda tem todo esse tempo para perder? Se você é uma mulher que já passou dos 30, você não tem mais esse tempo para perder. Se você é uma mulher que já passou dos 30, certamente o arquétipo da donzela, ele tá aí no seu inconsciente devido a alguma questão do passado. Você está emaranhada com alguma questão emocional, algum trauma, alguma memória, alguma programação que você ainda está esperando a validação, o reconhecimento de alguém. Da mamãe, do papai, de alguém. Mas a mulher que é imperatriz, ela acolhe a própria donzela dela, que está dentro dela. A imperatriz, ela conversa com a própria donzela e diz, meu amor, eu te vejo. Você é suficiente.
Eu valido o que você traz e o que você tem como potência. Você não precisa que outra pessoa te valide. Eu tô te validando, porque é a imperatriz dentro de você, falando com a sua criança interior. Percebe? Isso também se trata de comunicação, é a comunicação interna, são as conversas internas que você tem. Então, quando você perceber que a sua criança interior está falando alto, se menosprezando, buscando validação do outro, né, muito na... Né, ainda mais agora, lua cheia em Câncer, então vem questão aí da criança ferida. Vai pipocar a criança ferida aí, chorando, pedindo atenção, pedindo colo. Se dê esse colo, não espere que outra pessoa faça isso. Chegou a hora de você assumir que você tem todas as facetas da deusa dentro de você. Ancore sua força. Tire um tempo para você. Ai, eu tô sentindo uma angústia, tô sentindo uma carência. Verdade, corpo. A quem pertence isso? Ah, é a minha criança interior. Vou acolher a minha criança interior. Eu não vou ficar choramingando porque não vem alguém de fora me abraçar, me acolher e fazer um afago na minha cabeça. Eu mesmo faço isso. Eu assumo essa postura de grande mãe mesmo. Ou então eu peço ajuda à grande mãe, natureza. Me ancoro na força da natureza. Peço essa troca energética, me firmo nessa troca energética com essa consciência aqui, ó. Isso aqui é consciência. Isso aqui tem sabedoria. Troco energia, agradeço, honro, reverencio a natureza dela e a natureza que também conversa comigo. Trocada essa energia, eu me refaço e aí eu converso com a minha criança interior, já senhora de mim. Verdade, Selmara. Quer ser reconhecida, quer ser valorizada? Mas você está se valorizando? Você hoje, com a consciência que você tem, você se coloca em situações em que o seu valor é recompensado, em que o seu esforço, a sua dedicação é recompensado, porque ser reconhecido é uma coisa, ser recompensado é outra. Ser reconhecido acaricia o ego, acaricia a criança interior. Ser recompensada sustenta a sua vida. Recompensa, meu amor, é material. Recompensa te permite acessar e expandir as suas possibilidades. Acessar novas realidades. Recompensa. Eu estou falando em termos práticos e materiais. Eu não estou falando de validação, de reconhecimento, de elogio. É muito bom ser elogiada, ser reconhecida, mas principalmente respeitada e recompensada. Se você passou dos 30 e já é mestre de si mesma, e já entendeu o arquétipo da imperatriz, você não aceita mais trabalhar de graça. Para ninguém. Para ninguém. Você entende que a lei da vida é a lei da troca. E nos termos que você estabelece no diálogo, na comunicação, você estabelece o que está em jogo. Quanto você vai se dedicar e o quanto você vai receber. Se aquilo que você tem para receber não vier, você tem todo o direito de rescindir qualquer acordo, qualquer contrato. É a lei da vida, é a troca, é a reciprocidade. Então, para você ser valorizada, você precisa se dar valor. E esse se dar valor vai exigir de você dizer não para muitas coisas, inclusive coisas que a sua criança vai dizer que quer. A sua criança quer continuar fazendo parte daquele grupo. A sua criança quer continuar frequentando aquele lugar. A sua criança interior. Mas a mulher imperatriz estratégica, aquela que sabe o que precisa ser feito para você alcançar o seu objetivo, essa mulher precisa dar os limites e dizer não. Você quer, minha criança, mas agora não. São aprendizados que a gente vai percebendo a partir das vivências mesmo, das experiências. E não tem certo e errado. São os lugares que a gente escolhe se colocar, com os arquétipos que regem a gente. Se você está sendo regida pela sua criança mimada, sua criança ferida, sua criança carente, você vai se colocar nesses lugares aí, como criança. A partir do momento que você decide agir como imperatriz, é você que educa a sua criança interior. E aí você não fica esperando de fora, não. Você coloca o seu valor nas coisas. Você coloca e decide para onde vai a sua energia. É domingo hoje. Estou gravando aqui no quintal da casa de minha mãe. Por que eu estou fazendo isso? É pela minha criança interior? Não. Estou fazendo isso com a imperatriz, com essa mulher que sabe que tem valor o que está falando,
que vai contribuir com muitas mulheres. E essa mulher que sabe que amanhã, essa mulher imperatriz, sabe que tem que passar por cima da preguiça da criança interior, que só queria estar relaxando hoje. Não que isso aqui que eu esteja fazendo